Judas, de 17 a 25, diz assim a palavra do Senhor. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão em dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, àquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém. Senhor, Tua palavra está lida diante de nós, e ela é viva, e ela é poderosa, e ela é eficaz. Por isso, ó Pai, aplica agora essa palavra aos nossos corações. Fala conosco, ó Pai, que a Tua palavra possa alcançar cada vida que a ouvir. E assim, ó Deus, o Teu nome seja exaltado e glorificado. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu já disse, ao longo desta semana, porque esse é o terceiro sermão que eu estou fazendo aqui nesta carta, que apesar do seu tamanho tão pequeno, e às vezes de ser desconhecido até da própria igreja, essa carta, ela é muito densa, ela é profunda, ela merece, precisa ser estudada, ser lida e, acima de tudo, ser obedecida pela igreja do Senhor. E certamente ela tem o seu lugar no cânon bíblico. Nós temos falado aqui na primeira mensagem sobre a exortação que está no versículo 3, onde Judas nos diz e nos exorta a lutarmos diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Depois, na quarta-feira, nós usamos os versículos 5 até o versículo 16, quando falamos sobre a natureza e o castigo dos falsos cristãos. Judas é muito enfático e às vezes até muito duro quando se dirige àqueles que não caminham segundo a palavra de Deus, segundo a revelação bíblica, e ele traz palavras de condenação muito fortes. E agora, hoje, nós vamos pegar esse texto final dessa carta. E eu quero falar aqui sobre a palavra que está no versículo 20. Edificando-vos na vossa fé santíssima. A exortação hoje é essa, para que nós edifiquemos a nossa vida, a nossa fé santíssima, essa fé que nos foi entregue uma vez por todas. Nós poderíamos então falar sobre algumas características desta fé que é nossa, que é daqueles que confessam Jesus. Porque nós temos diversos tipos de fé. As pessoas creem até mesmo na própria fé. E você vê pessoas acreditando em coisas absurdas, às vezes coisas inanimadas, coisas que não têm vida, que não podem resolver problema, e a pessoa às vezes está acreditando naquilo e tem fé. A fé bíblica, essa fé santíssima, ela é muito diferente. E
Judas então vai colocar aqui diante de nós quais são as características dessa fé, para que nós possamos nos situar, para que nós possamos também olhar para nós e vermos, eu tenho essa fé é aquela que eu professo. No versículo 17, nós encontramos a primeira característica. O fundamento desta fé santíssima, da fé cristã, é a doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos é o fundamento da fé cristã. Ele vai falar isso aí dos versos 17 até o verso 19. Ele vai desenvolver este assunto. E nós lembramos aqui da igreja da época de Judas, lá em Atos capítulo 2, versículo 42, quando diz que a igreja lá em Jerusalém, ela perseverava na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações e nas reuniões de casa em casa. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Por isso, qualquer desvio, afastar-se deste fundamento, negar esse fundamento, é apostatar da fé evangélica. É deixar de ser um cristão ortodoxo, um cristão bíblico. É negar aquele princípio da reforma de somente a Escritura. Notem bem que Judas, depois dessa forte condenação aos falsos cristãos, nos versículos anteriores, e que nós já expusemos aqui, ele, usando palavras muito fortes, vejam que agora, a partir do versículo 17, ele muda a entonação, ele já usa uma linguagem mais pastoral para se dirigir aos verdadeiros crentes. Então ele diz, vós, porém, vejam a diferença. Nos versículos 16 ele diz, olha, os tais, aqueles que estão provocando divisão, que são mundanos, que estão dentro da igreja, os tais são murmuradores, são descontentes, andam segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Aí ele entra no verso 17 dizendo, vós, porém, irmãos, são amados. E aqui a gente também se lembra do versículo 1, onde ele dirige a carta aos chamados, amados de Deus Pai e guardados em Cristo Jesus. Vejam bem como é que a palavra de Deus é interessante, é coerente. E ele então agora vai se dirigir a estes que são amados de Deus, que são guardados em Cristo Jesus. E ele então faz esse contraste. Eles que estão negando a fé são assim. Vós, porém, vai dizer agora este autor Judas, ele vai dizer, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele convida aos seus leitores a se lembrarem, porque no tempo que ele escreveu, como já dissemos, no final do século I, o cânon da Escritura ainda não havia sido fechado. Circulavam as epístolas, as cartas, os evangelhos, mas ainda não havia um corpo definido do que era realmente palavra de Deus. Por isso ele enfatiza aqui que as pessoas deveriam lembrar aquilo que eles estavam recebendo, o ensino, como Paulo diz a Timóteo, que permanecer naquilo que ele havia aprendido, sabendo de quem ele vinha, de quem ele tinha aprendido. Hoje nós temos, pela graça de Deus, essas palavras dos apóstolos na Bíblia. Temos aqui bem registrado. Nós temos os originais na língua grega que foram escritos estas cartas, e que são a revelação de Deus
a sua igreja. Por isso nós temos um fundamento sólido. A fé cristã tem um fundamento sólido. Não é fruto de especulação filosófica. Não é fruto de alguém que pensou em alguma coisa e foi desenvolvendo um raciocínio. Não, ela é fruto de uma revelação vinda diretamente de Deus, especialmente aqueles que conviveram com Jesus Cristo, que tiveram uma experiência com Ele e poderiam agora passar para frente aquilo que haviam visto e ouvido na pessoa de Jesus. Por isso, esse fundamento não pode ser removido. Por isso, nós não podemos admitir qualquer mudança. Assim era, mas agora não é mais. Quando a Bíblia foi escrita era assim, mas agora não é mais. A Bíblia é a palavra de Deus para todas as gerações, para todas as épocas, fundamento sólido da nossa fé. E isso é importante, irmãos, porque nesses dias que nós vivemos de tanta insegurança, de tanta incerteza, e você não sabe mais para que lado você vai, a quem você ouve, você pode, quando você tem essa fé fundamentada na doutrina dos apóstolos, você pode dizer como Paulo: eu sei em quem tenho crido, e sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Essa é a palavra de um cristão autêntico, de uma fé viva, que não depende de homens, não depende de novas revelações, mas que está fundamentada na sua Escritura sagrada, escrita e dada pelos apóstolos. No verso 18 e 19, então ele vai lembrar de algumas coisas que os apóstolos disseram. E ele então diz que nos últimos tempos haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Ele está dizendo para nós, para aquele tempo e para nós hoje: não se admirem, não fiquem assustados com aquilo que você está vendo acontecer, com aquilo que está acontecendo dentro da nossa sociedade. Não fique admirado e nem assustado com aquilo que está acontecendo dentro da própria igreja, quando muitos que se dizem cristãos estão negando este fundamento sólido que é a palavra de Deus. Não se admirem, porque isso já foi profetizado. E isso é mais uma prova que você tem da fidelidade dessa revelação bíblica que você deve se apegar. Coisas escritas há 2000 anos atrás, você está vendo acontecer diante dos seus olhos de uma maneira tão impressionante. Por isso, se apegue a essa palavra, confie nela, coloque a sua vida, a sua direção naquilo que essa palavra nos exorta. Porque para o cristão fiel, bíblico, o escárnio, a zombaria, a perseguição, são tantos sinais da volta de Jesus, como são também uma advertência para que nós, como cristãos, possamos nos esforçar dia a dia para viver em santidade, para viver segundo os mandamentos do Senhor, para vivermos de uma maneira que exalte a santidade do nosso Deus. Por isso, ao ler isso, você deve pensar: sinal da volta de Jesus, mas também uma advertência para que eu viva uma vida de santidade. No verso 19, ele fala daqueles que promovem divisões. Irmãos, nós estamos vivendo num mundo extremamente dividido, e dentro da própria igreja as pessoas estão divididas, estão colocando rótulos. Você é progressista, você é conservador, você é liberal, você é fiel, você tem dom espiritual, você não tem, você é mundano, e coisa assim vai dividindo a igreja do Senhor, vai causando divisão dentro da própria sociedade, e
Judas alerta muito contra isso, essa divisão, aqueles que provocam divisões, que são sensuais, são ímpios, e não têm o Espírito de Deus. Então é preciso ouvir o que a palavra de Deus está nos alertando nesse momento. Porque precisamos aprender, irmãos, que o caráter verdadeiro, caráter cristão, o comportamento santo, ele não é um talento natural, não é uma coisa que você recebe de maneira sobrenatural. O caráter, ele não está no conhecimento intelectual, não está na capacitação que a pessoa tem, mas o que separa o verdadeiro crente destes escarnecedores dos últimos tempos é o caráter cristão, é a santidade de vida. Como nós dissemos no sermão passado, não é a maneira de combater essa infidelidade, não é com argumentos, não é com discussões, porque o argumento e a discussão sempre vai levantar oposição. Mas a maneira que a igreja tem nestes dias para mostrar a sua fidelidade a Deus é viver em santidade, é viver segundo a palavra, é viver de uma maneira que agrade a Deus, é negando e renegando as paixões carnais que fazem guerra em nosso interior. É o que nos diz a palavra. Então, precisamos ter o nosso caráter, irmãos, moldado pela nossa obediência a esta revelação, pela obediência a esta palavra inspirada, revelada pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não somos chamados para seguir grandes pregadores contemporâneos como nós temos, muitos deles com sua eloquência, com o seu conhecimento e com a sua capacidade, têm apoiado até pecados, achando que eles são normais dentro da igreja, achando que nós podemos viver dessa maneira, desde que nós tenhamos um argumento sólido para combater o erro. Mas a única coisa que vai produzir efeito e vai dar resultado é quando o povo de Deus é santo, porque o seu Deus é santo. Esse é o nosso desafio, irmãos. Por isso, irmãos, essa fé que uma vez por todas nos foi entregue, ela está firmemente solidificada, edificada sobre a revelação bíblica, da qual nós não podemos nos afastar. O segundo ponto que Judas coloca sobre essa fé santíssima que nos foi dada é que, porque a fé cristã é santa na sua origem, ela vai produzir santidade e vai produzir um zelo evangelístico em nossas vidas. Dos versículos 20 ao 23, ele vai falar sobre isso. Essa fé vai produzir em nós, porque ela tem uma origem santa. A sua origem está em Jesus Cristo, na revelação dos apóstolos. O resultado dela é produzir naqueles que creem santidade e um zelo evangelístico. De novo ele usa a expressão no versículo 20, vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Aqui ele está falando dessa necessidade de nós cuidarmos da nossa fé. Não é porque nós somos salvos pela graça que nós vamos dar lugar ao pecado. Não é porque a graça de Deus nos alcançou e nos justificou é que nós vamos andar de qualquer maneira, dando lugar à libertinagem,
Por isso, somente essa fé forte pode tornar as infecções das heresias estéreis. Edifiquem as suas vidas na fé, cujo fundamento é a doutrina dos apóstolos. Internalize essas coisas na sua mente, no seu coração, na sua vontade. Vença com estas verdades bíblicas, essas afeições e estes deveres que vão nos tornar mais do que vencedores. Não é a nossa força, não é a nossa capacitação, não é o nosso intelecto, é a nossa fé firmada na doutrina dos apóstolos, é que vai nos conduzir em vitória, porque nós estaremos olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E por isso nós somos estimulados a deixarmos de lado o pecado que tenazmente nos assedia para caminharmos segundo a vontade e o propósito de Deus. Uma mente vazia, desinformada da palavra de Deus, que não conhece a revelação bíblica, ela é facilmente capturada pelas ideologias da moda, pelas fake news do nosso tempo. E infelizmente, há muitos crentes que desconhecem a palavra, mas conhecem todas as ideologias e filosofias do mundo. E às vezes se deixam pautar por estas ideologias e não pela revelação bíblica, achando que a revelação bíblica já perdeu a sua força, a sua importância. Quando nós temos essa firmeza, irmãos, nós vamos vencer as lutas, as dificuldades, os medos, as inseguranças. Porque, como eu já disse, vamos dizer como Paulo, eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso. E Judas vai repetir aqui algo bem parecido no final dessa carta. E melhor testemunho que nós podemos dar a este mundo caído, desta fé santíssima e verdadeira, é o desenvolvimento de um caráter cristão. É uma vida solidamente edificada sobre a revelação bíblica. O corpo de doutrinas dos apóstolos é indispensável para esse apropriado desenvolvimento do caráter cristão e para o progresso da igreja. Porque essa fé santa, ela é santa de duas maneiras. Primeiro, envolve a verdade salvadora que se origina em Deus, que foi revelada por Jesus, foi transmitida pela mensagem apostólica, mas é também santa porque produz santidade nos seus seguidores. E se não está produzindo, essa fé não é a fé santíssima que um dia foi entregue aos santos, porque ela certamente produz transformação de vida, ela certamente produz novas criaturas que têm as suas raízes no céu e não na terra. Porque essa palavra é inspirada pelo Espírito Santo, nessa genuína espiritualidade é o seu fruto. E aqueles que têm o Espírito são pessoas que falam, que agem, que pensam sob o poder e o impulso desse Espírito. E oram no Espírito, diz a palavra. Somente essa fé santíssima vai estabelecer as linhas pelas quais o Espírito guia a igreja. O Espírito não guia a igreja com revelações fora da palavra. Não guia a igreja com supostas mensagens ou visões, mas Ele vai guiar a igreja segundo a palavra que Ele mesmo inspirou, que vai ser o balizamento onde nós devemos
caminhar. E os versos 22 e 23 são muito interessantes. Depois de falar, então, desses que têm provocado tanta coisa na igreja, que às vezes estão dentro da igreja, mas não estão vivendo uma vida de santidade, não estão caminhando com o Senhor como deveria. Ele vai dizer no versículo, depois de falar sobre a santidade, de se guardar no amor de Deus, de se esperar na misericórdia de nosso Senhor para a vida eterna, de se orar no Espírito, ele vai dizer: compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Esta fé cristã, firmada nos apóstolos, ela não é egoísta. Ela não é algo que a gente vai desfrutar só para nós. Ah, eu estou salvo e pronto. Mas ela vai nos levar a amar o nosso próximo. E amar no sentido de mostrar a ele o caminho da salvação. Não amar de bater nas costas e dizer: está tudo bem, continua vivendo em pecado aí que não tem problema nenhum. Mas é dizer a ele: arrependei-vos e crede no Evangelho. Isso é amor. E Judas então está aqui estimulando a igreja a se compadecer. Porque muitos que estão agindo dessa maneira estão em dúvida, ainda não tiveram essa experiência transformadora com o Espírito Santo. Por isso, ele usa uma expressão até diferente: salvai-os. Como se nós pudéssemos fazer isso, arrebatando-os do fogo. Sede compassivos com aqueles que estão em dúvida. Mostrem o amor de Deus, mostrem a santidade de Deus, mostrem a esperança da vida eterna, muito maior do que a morte que assusta tantas pessoas. Mostre que há uma vida eterna em Cristo Jesus, muito superior a tudo que nós poderemos ter nesse mundo. Por isso, irmãos, essa fé santíssima, além de estar fundamentada na doutrina dos apóstolos, ela nos produz na nossa vida santidade e zelo evangelístico e amor por aqueles que estão se perdendo. Levar essa mensagem de salvação até os confins da terra. Mas em terceiro e último lugar, Judas vai dizer aqui no verso 24 e 25, que essa fé cristã santíssima vai nos conduzir à adoração. Vai nos conduzir à adoração. Essa doxologia, esses dois últimos versículos, essa doxologia é uma das mais lindas que você encontra na Bíblia. E às vezes a gente passa tão depressa por cima dela. Ele mostra que essa fé nos leva à adoração. Diante de tantas maravilhas, diante desse amor tão grandioso, diante dessa ação tão maravilhosa da graça de Deus, nós só podemos parar e render graças a Deus, adorá-lo, bendizê-lo. E ele diz aqui, ele exalta o povo, o Deus soberano, aquele que é poderoso para guardar o seu povo de cair em pecado. No presente, poderoso para vos guardar de tropeços, de quedas, mas é poderoso também para nos levar e nos apresentar diante da sua glória com uma alegria grandiosa, exultação de apresentar a sua igreja imaculada diante do Senhor. Irmãos, como é bom, como é maravilhoso servir a esse Deus, crer nesse Deus, esse que é poderoso para nos guardar e nos levar seguro para o lar celestial, nos guardar de tudo, de todas as artimanhas do maligno,
nos guardar de todas as armadilhas que são colocadas diante de nós para nos conduzir em vitória. Esse Deus é o Senhor soberano que domina sobre céus e terra. Podemos pregar isso, mas precisamos viver isso. Quantos no meio dessa pandemia dizem que creem no Senhor, que creem na soberania de Deus, mas estão achando que Ele é que está guardando a sua vida, pelo seu cuidado, se ficar em casa, se tomar vacina, isso que vai livrá-lo. A nossa vida está nas mãos do Senhor ou não está? E Ele tem o domínio sobre todas as... Precisamos crer nisso e exultar diante de Deus, porque Ele nos guarda de tropeços e Ele nos conduz em vitória. E Ele diz, olha, ao único Deus, nosso Salvador, único. O mundo cria tantos deuses, a sua imagem e semelhança, mas o único Deus verdadeiro é aquele que se fez carne na pessoa de Jesus de Nazaré, esse que venceu a morte e ressuscitou, está vivo. Esse é o verdadeiro Deus. Não existe outro. Podem ter diversas religiões no mundo, mas nenhuma delas tem um Deus que ressuscitou. Nenhuma delas tem um Deus que venceu a morte. Só a nossa fé santíssima pode ter essa certeza e essa segurança de que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Jesus é o nosso Senhor e de fato nós deveríamos obedecer somente a Ele. Por isso nós insistimos tanto, e a igreja cristã insiste tanto na adoração, no culto, de estarmos reunidos no mesmo lugar para adorar o Senhor. E mesmo com todas as dificuldades impostas, glória a Deus porque nós temos conseguido fazer isso. Porque você está aqui, porque você entende que isso é importante, que isso é fundamental para a sua vida. Conduzidos à adoração. Não há cristianismo sem adoração. O povo de Deus reunido para servir uns aos outros com seus dons. Cada um dentro do seu chamado, servindo ao seu próximo. Nós estamos um pouco impedidos de fazer isso, mas de qualquer maneira ainda fazemos isso. Você vê os diáconos da igreja, o trabalho que estão tendo, são fiéis ao chamado deles, servindo a igreja. E você não entra aqui sem ser ali, ter a sua temperatura ferida, o seu álcool na mão, limpam os lugares depois dos cultos, estão servindo. Então são exemplos para nós, porque poderiam dizer, não, essa pandemia está aí, eu não vou. Ah não, estou com medo. Ah, esse troço me pega. Eles estão aí com fidelidade, dando exemplo. E assim muitos outros servindo. Somos chamados a servir uns aos outros, a celebrar os sacramentos. Como nós podemos passar 5, 6 meses sem participar do sacramento da ceia do Senhor, achar que isso está tudo normal. Não tem problema nenhum. É muito sério. Ouvir a palavra de Deus, como isso é importante. Na época de Judas, os cristãos, eles preferiam perder tudo, até a própria vida, muitas vezes, do que deixar de adorar a Deus, do que deixar de reunir para celebrar a morte e a ressurreição de Jesus, porque sabia que a vida deles estava nas mãos do seu Senhor. Como nós perdemos essa visão e achamos que a nossa vida está na nossa mão. Ela está nas mãos do Senhor.
Concluindo, irmãos, é certo que nós poderíamos passar ainda muito tempo estudando essa carta, que apesar de tão pequena, tem tantos ensinamentos, tão profundo. Mas eu creio que aquilo que nós tratamos aqui nesses dias, nesses 3 sermões, eu acho que deve ser suficiente para nos despertar para uma vida de santidade, de serviço, de amor ao próximo. Nos despertar para uma vida de fidelidade à revelação bíblica, à Escritura, para uma vida de oração no Espírito, para uma vida de evangelismo, de proclamação, de compartilhar dessa fé que uma vez por todas nos foi entregue. Somos depositários e responsáveis por transmiti-las àqueles que não conhecem. Creio que também serviu para nos alertar para a presença nefasta de falsos crentes no meio da igreja do Senhor. E eu falo igreja aqui, a igreja geral, a igreja chamada cristã, que muitas vezes hoje tem negado o seu soberano Senhor. Aqueles que causam divisões, que levam outros a pecar. E o conteúdo dessa carta, irmãos, é de uma perenidade constante para a igreja de todos os tempos, especialmente para nós, sobre quem os fins do tempo têm chegado. Tudo o que temos vivido e visto nesse tempo deveriam levar você a refletir sobre essas palavras de Judas, que foram inspiradas pelo Espírito Santo e dirigidas à igreja do Senhor. Que o seu amor pela igreja, que é o corpo de Cristo, seja cada vez aumentado na sua vida e leve você a batalhar com dedicação por essa fé, para que outros possam ter a mesma esperança que você tem, possam ter a mesma certeza que você tem no seu coração, de que esse único Deus é poderoso, é o nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso. Glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém. Amém. Nós possamos aprender a adorar esse Deus. Ouça o que Deus está falando por meio desta carta. Desperte o seu coração, deixe que o Espírito Santo molde a sua vida para um compromisso ainda maior com o reino de Deus. Sabendo que nós somos guardados por Deus. Somos guardados por Deus. Ponha isso na sua cabeça. Quem guarda a sua vida e te livra de tudo é o Deus soberano. Ele e ninguém mais. E nós possamos de fato esperar na misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus, que esse desafio da palavra possa tocar no seu coração e levar você a batalhar diligentemente por essa fé tão maravilhosa que nos foi dada. E agora nós temos a responsabilidade de transmiti-la e de vivê-la cada dia da nossa vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Pai. Porque mais uma vez a Tua palavra se mostra viva, se mostra poderosa. Ó Deus, que ela realmente toque no nosso coração, Pai. Que ela prospere na nossa vida, segundo aquilo que o Senhor mesmo já tem determinado, para a Tua honra e para a Tua glória. Completa, ó Pai, nos nossos corações, tudo aquilo que
nós não podemos transmitir pelas nossas limitações, mas que o Teu Espírito Santo possa realmente operar em nós a grandiosidade da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.